Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. Resposta em frequência. Frequência de funcionamento de um amplificador. Bom, as condições gerais sobre resposta em frequência que a gente tem são que ela se refere à faixa de um amplificador irá operar com efeitos desprezíveis em relação aos capacitores e capacitâncias dos dispositivos. Então, essa faixa de frequência a gente vai chamar de frequências médias. Então, a gente já viu isso na videoaula anterior. Considerando até agora, então, quando a gente fazia o projeto de um circuito, a gente colocava os capacitores, porém a gente nem se importava com o funcionamento dele. A gente considerava que para a corrente contínua, ou seja, a frequência perto de zero ou igual a zero, a gente tinha, então, um circuito que era aberto. E para a corrente alternada, que a gente considerava que a gente tem umas frequências muito altas para o circuito e ele não influenciaria no nosso funcionamento, ou seja, ele estaria se comportando como um curto-circuito. No entanto, isso não vai ser verdade porque os capacitores têm valores e o acoplamento que ele faz com os resistores, o acoplamento RC, vão permitir que a gente tenha uma faixa de funcionamento da frequência, chamada de frequência média, que vai ser a correta de acordo com o projeto do circuito. Então, em baixas frequências, o acoplamento capacitível vai diminuir o ganho. Em frequências altas, as capacitâncias parasitas é que vão estar associadas para diminuir esse ganho que a gente tem no nosso amplificador. Então, aqueles acoplamentos capacitivos que a gente tinha que seriam os capacitores, onde a gente ia na entrada e na saída do nosso circuito, onde a gente retirava o sinal, e aquele que a gente desviava o RS, e no caso o RE, para os transistores bipolares de junção, eles irão influenciar nas baixas frequências do nosso circuito. E também os amplificadores em cascata terão um ganho afetado por altas e baixas frequências. Então a gente vai ter que analisar esses efeitos para cada um desses casos aí. Então a resposta em frequência de um amplificador agora vai ter que analisar e a gente vai ter que levar em conta tanto para o transistor bipolar de junção os capacitores de acoplamento. Então aqui nos FETs a gente também tem que analisar esses capacitores de acoplamento que vão influenciar nas baixas frequências ou na frequência de corte inferior e as capacitâncias parasitas internas. Então existem capacitâncias aqui internas no meu circuito em relação a cada uma dos pontos que eu tenho uma DDP, uma queda de tensão. E existe também uma capacitância que é determinada entre a tensão, a DDP de tensão de saída, pela DDP da tensão de entrada. Então também tem essa capacitância, que eu vou chamar de capacitância Miller, a gente vai ver isso com mais detalhe mais para frente. Na resposta em baixa frequência de um amplificador do transistor bipolar de junção, a gente vê que quem vai influenciar nessa frequência de corte vão ser os capacitores de acoplamento. Então, tem o capacitor aqui CS de acoplamento, o capacitor CC e o CE. Então, eles vão estar atuando aqui na área de baixa frequência. Então, eu terei as reatâncias capacitivas, XC, para cada um desses capacitores que estão influenciando no funcionamento do meu circuito. O capacitor de acoplamento CS, então, que é aquele que está na fonte, então ele está ligado aqui perto da minha fonte e desacopla o sinal de corrente alternada na entrada, então ele vai ser o quê? Vai ser como se eu estivesse olhando minha resistência em paralelo do divisor de tensão, por causa do divisor de tensão, em paralelo com o beta RE do modelo RE de corrente alternada, então do modelo RE. Ou seja, a minha frequência de corte inferior para o capacitor CS vai ser 1 sobre 2π
RS mais RI está em série com esses resistores em paralelo. Ou seja, o RI, eu chamei o R1 em paralelo com o R2 em paralelo com o beta RE. Então, a partir daí eu consigo calcular, então, minha frequência de corte ou a frequência de funcionamento do meu capacitor de acoplamento na entrada CS. O capacitor de acoplamento da CC, que é aquele que está na saída, ligado diretamente com a carga, ele pode ser expresso então como 1 sobre 2π, o RO, que eu vou chamar do RC paralelo com o RO interno do transistor, no modelo RE, mais RL multiplicado pela capacitância de CC. Então, onde o RO é o RC paralelo com o RO interno do transistor. E o capacitor de acoplamento CE, que é aquele que está desacoplando aqui, né, fazendo um acoplamento de corrente contínua para o resistor do emissor, ele pode ser expresso, se eu imaginar então essa resistência que tem olhada desse lado aqui, ó, dividido, na verdade, por beta. Então eu tenho que fazer uma divisão pelo meu beta aqui para encontrar esse valor estimado da resistência que ele enxerga aqui. Ou seja, ele vai enxergar o meu valor de RE, que é a resistência que está no emissor, mais um resistor em paralelo, onde esse RS linha, que está dividido por beta aqui, ele é o que? A resistência da fonte, mais o resistor R1, mais o resistor, e o resistor R2, todos em paralelo, né, para o caso da polarização por divisão de tensão. Então, a minha frequência de corte de CE, a frequência baixa, é igual a 1 sobre 2π, esse RE, que são esses valores aqui em paralelo, multiplicado por CE. A partir daí, então, eu consigo especificar todas as frequências de corte para os meus capacitores de acoplamento que estão no circuito. Exercício. Determine o ganho, a impedância de entrada e a frequência de corte inferior para o circuito ao lado. O capacitor, então, CS aqui vale 10 microfarad, o capacitor CE aqui vale 20 microfarad, o CC vale 1 microfarad. Os meus RS aqui vale 1K, o R1, que é esse daqui, vale 40, o R2 vale 10, o RE vale 2K, o RC vale 4K, e o RL, que é a minha carga, vale 2,2K. Com beta igual a 100, o RO, que é o valor de resistência interna do transistor no modelo RE, valendo infinito, e o meu VCC igual a 20 volts. Então, para especificar os meus elementos, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser na análise, já que eu estou usando o modelo RE, na análise de corrente contínua, eu vou analisar o circuito com a polarização por divisão de tensão e estabelecer o meu valor RE, utilizando a corrente IE, que passa aqui no emissor. Depois, posso estabelecer, a partir daí, o meu ganho de tensão, porque o ganho de tensão ele é o menos RC paralelo com RL, então aqui o RC paralelo com RL, dividido pelo RE, e o valor dele deu menos 90. A minha impedância ZI, que é igual ao RI, que é a de entrada, que eu analiso através daqui, desse meu sistema aqui, ela é, na verdade, o R1 paralelo com R2, paralelo com beta RE.
E esse valor foi de 1,32K. A partir daí, posso calcular, então, a frequência de corte para o capacitor CS, que é a frequência de corte inferior, nesse caso aqui, ó, onde vem esse L, que é o low, como sendo 1 sobre 2π RS mais RI, multiplicado por CS. E vai me dar esse valor de 6,86 Hz. Vou calcular então a frequência de corte inferior para o capacitor do coletor, CC. Então ele vale 1 sobre 2π RO mais RL, multiplicado por CC, que vai me dar um valor de 25,68 Hz. E vou calcular a minha frequência de corte inferior para o capacitor CE, que é esse capacitor aqui, onde ela vale 1 sobre 2π RE-CE, e encontrando aqui através de todos os valores que eu tenho e dos resistores em paralelo, vai me fornecer um valor de 327 Hz. Bom, então eu tenho 3 valores de frequência de corte inferior aí. Qual que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a maior delas. Por quê? Porque essa maior delas aqui vai garantir que minimamente o circuito vai estar funcionando nessa área de largura de banda aqui, de frequência média. Ou seja, se eu escolhesse, por exemplo, aqui o 25,68 Hz, que daria, né, num valor mais ou menos aqui, né, isso aqui não estaria dentro do valor da frequência média, das frequências médias de utilização normal do transistor. Por quê? Porque esse capacitor, que seria aqui, que está no emissor, que seria o CE aqui, estaria influenciando, porque ele estaria trabalhando abaixo aqui, estaria influenciando o meu ganho, ou seja, atenuando-o, de forma que não estariam funcionando dentro das frequências desejadas para o circuito. Então eu escolho entre as 3 frequências analisadas aqui dos capacitores de acoplamento, a frequência maior quando eu estou analisando a frequência de corte inferior, para que todos os capacitores permitam que eu esteja funcionando nessa área de frequências médias aí. Efeito da capacitância Miller, então, se refere à parte de alta frequência. Quando essas capacitâncias Miller, aí, ou chamadas de capacitâncias parasitas também, começam a influenciar o funcionamento do transistor, fazendo uma atenuação do meu ganho. Então, qualquer junção PN pode possuir uma capacitância. Então, essa capacitância Miller está localizada nas junções do capacitor. Em um amplificador, essa capacitância torna-se indesejável, principalmente em função da junção base e coletor, de um transistor bipolar de junção na configuração emissor comum. E é chamada de capacitância Miller essa influência que é dada aí, essa capacitância nas junções, que afeta tanto a entrada quanto a saída do circuito. Então, tem uma capacitância Miller na entrada e de saída. Isso nós vamos analisar agora. Então, a capacitância Miller de entrada, que eu vou chamar de CMI, ela está relacionada, então, se a gente pensar no nosso quadripolo, a uma divisão da corrente de entrada por esse capacitor dessa junção que eu estou analisando. Então, pela junção que eu tenho, ele vai ter uma divisão de corrente, e calculando isso daí, eu vou estabelecer que minha capacitância Miller vai ser igual a 1 menos AV multiplicado por CF, que é a capacitância que a gente tem na junção. Se a gente vê, então, a capacitância Miller de saída, que é o nosso CMO, CMOut, tá? A gente vai analisar, então, a corrente de saída no quadripolo, e essa corrente de saída, ela se divide em duas, onde uma vai para essa capacitância parasita e vai fornecer para a gente uma atenuação no nosso circuito, ou uma forma de funcionamento não correta do circuito.
Esse cálculo, então, de CM aqui vai ser igual a 1 menos 1 sobre AV multiplicado por essa capacitância parasita CF. E quanto maior esse valor aqui, eu posso aproximar isso daqui, o CM, ou seja, minha capacitância Miller de saída, igual a CF. Além da capacitância Miller de input e de output, que é localizada na junção base-coletor, temos outras capacitâncias também que são distribuídas no amplificador, que podem ser observadas nessa figura. Então a gente tem capacitância relativa à fiação, CW, capacitâncias relativas às junções base-emissor e junções coletor-emissor, e capacitâncias relativas à junção base-coletor, que está relacionada com a capacitância Miller, nesse caso aí. Como então a gente faz para fazer esse cálculo dessa frequência de corte? Bom, aqui primeiro a frequência de corte, olhando a rede de entrada, a FI, ela vai ser igual a 1 sobre 2π, um R de TH multiplicada por CI. O R de TH, então, olhando aqui pelo nosso circuito de entrada, ele vai ser a resistência equivalente quando a gente mata essa fonte de tensão. Então eu tenho aqui o R do transistor, que nesse caso é o beta RE, paralelo com R1, R2 na configuração divisor de tensão e paralelo com RS. Então eu tenho aqui o meu R de TVNAM. E a capacitância CI, que é essa capacitância relativo ao transistor, ela é a soma de todas as outras capacitâncias parasitas no transistor. Ou seja, a capacitância de fio, que a gente viu ali, a capacitância nessa junção base, que está aqui, emissor, para a entrada, né? E a capacitância Miller, que é relacionada com a junção base-coletor. Como a gente já definiu, a capacitância Miller então pode ser expressa em função da capacitância BC, que é 1 menos o ganho de tensão multiplicado pela capacitância da junção BC, que ela é dada também pelo datasheet do transistor, e aí a gente então consegue estabelecer a frequência de corte alta para a rede de entrada, ou seja, o FHI. Para a frequência de corte da rede de saída, então, seria o nosso FHO de output, a gente vai então ter ela definida como 1 sobre 2π R de TH de output e o C de output do transistor. Onde o R de TH, então, a gente vai olhar por essa parte do circuito aqui, matando a fonte de corrente. Então, essa fonte de corrente aqui, para análise de TVNAM, ela é retirada. Então, eu tenho aqui um circuito aberto e o R de TH, que é o circuito equivalente dessas resistências em paralelo. Ou seja, RL paralelo com RC, paralelo com RO interno do nosso transistor. E vai ter todas as capacitâncias relacionadas ao funcionamento do transistor, ou intrinsecamente as parasitas do transistor, que são a relativa ao fio, CWO, relativa à junção coletor-emissor, essa junção aqui, e a capacitância Miller, que é relacionado com a junção base-coletor, né, que a gente calculou como se fosse a própria CF, que nesse caso é o CBC, dado na folha ou no datasheet do transistor. Exercício para o circuito da figura: determine FH de entrada, de input, e FH de output. Isso aqui são os valores fornecidos pelo datasheet do transistor. E a gente tem esse circuito
da configuração do transistor bipolar de junção, polarizado por divisão de tensão, com uma entrada aqui VS e as resistências discriminadas aí no transistor. O que a gente vai fazer? Para determinar então a frequência alta de corte, a frequência de corte alta da entrada, a gente vai pegar aquela fórmula que é 1 sobre 2π R de TH, 1 de entrada e C de entrada, estabelecer o nosso R de TH, que são aqueles valores em paralelo, deu um valor aqui de 614,56 ohms, pegar todas as capacitâncias que são envolvidas, ou seja, a capacitância em relação ao fio, a junção de entrada base-emissor e a capacitância Miller da junção base-coletor, e estabelecer nosso CI. A partir daí, substituindo, eu vou ter um valor de 277,89 kHz. Para estabelecer então nossa frequência de corte alta da saída do transistor, então a gente vai utilizar aqui essa fórmula, que é 1 sobre 2π R de TH 2, né, da saída, e a capacitância, a soma das capacitâncias parasitas CO. Então, encontrando o R de TH, que é o RC paralelo, com RL, a gente tem um valor de 2,08K. E encontrando as capacitâncias parasitas da saída, relativas à parte da saída do circuito, a gente tem a capacitância relativa ao fio, CWO, a capacitância relativa à junção coletor-emissor e a capacitância Miller, que é relativa à junção base-coletor. Para esse caso aqui, a gente adotou que a nossa capacitância Miller vai ser igual à capacitância BC, que é fornecida, que é essa daqui, 12 picofarad. Então, o valor de CO é igual a 28 picofarad, substituindo na fórmula, junto com a resistência de Thevenin-2, a gente vai ter então um valor aqui de 2,73 MHz. Daí eu tenho que escolher a frequência de corte alta que satisfaz as duas condições, a de input e de output. Então eu vou pegar a menor frequência que vai satisfazer, né, e vai estabelecer um funcionamento correto do transistor para a área de frequências médias. Então essa é, né, que seria 277,89 kHz, vai ser a frequência de corte alta para esse circuito. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.